Provavelmente o tema mais polêmico de todos os tempos, e toda vez que a gente vai nos lugares para falar sobre ciências e origens, é a datação radiométrica. Isso porque o tempo, ou o tempo profundo, é um dos fundamentos da teoria da evolução. Darwin afirmou que, ao longo de muito tempo, as mudanças iriam gradualmente e de forma lenta provocar as transformações nos organismos. A datação, ela pode causar grandes problemas para a teoria da evolução, ou ela pode ser a grande solução. Quando a gente para estudar o registro fóssil dos animais, as coisas ficam bastante complicadas quando a gente fala, por exemplo, da explosão cambriana. Agora, quando a gente olha para a origem do homem, de acordo com a evolução, as coisas ficam ainda mais complicadas. Há uns dias atrás, eu estava lendo uma notícia, e aí eu li um artigo que foi publicado no dia 15 de dezembro desse ano mesmo, de 2023. E esse artigo dizia o seguinte, eu tenho até uma colinha aqui, ó, ele dizia que as técnicas de datação precisam ser melhoradas para que a história evolucionária do homem possa ser melhor compreendida. Nas entrelinhas está dizendo aqui que não existem fósseis suficientes para que tenha uma total compreensão da origem do homem. Ele continua aqui. Se essas técnicas de datação, então, forem melhoradas e também buscando encontrar mais fósseis, isso poderia ajudar a resolver o mistério da evolução do homem. Então veja que a evolução do homem não é algo que está sacramentado, ou seja, confirmado, não é um fato. Existe um mistério, ou seja, não existem informações suficientes. E esse artigo sugere que você precisa melhorar duas coisas. Primeiro, encontrar mais fósseis, porque existem lugares do mundo onde esses fósseis não podem ser acessados por causa de questões políticas, etc. E existe também a questão dos métodos de datação, que não são os melhores para você poder identificar a idade desse fóssil. Quando a gente para olhar a datação dos fósseis, né, dos homens, a gente vê que as evidências elas são bem precárias. Normalmente, quando esses exemplares eles são encontrados, eles são muito fragmentados, eles não estão completos. Então, quando os pesquisadores eles vão ali montar essa linha evolutiva do homem, é como se eles estivessem lidando com um mosaico de evidências, ou seja, as coisas, as partezinhas, elas vão sendo juntadas. E quem diz isso não sou eu. É um pesquisador que é uma das autoridades no assunto. Eu discuti um pouco a respeito disso num artigo que eu escrevi há algum tempo atrás. O que eu achei muito interessante dessa publicação em dezembro são algumas afirmações que o repórter que está fazendo a divulgação desse artigo, ele escreve. Lógico, né? Ele, de alguma forma, acaba representando ali o espírito da ciência, as ideias dos cientistas em relação a esse assunto. Ele fala o seguinte, olha só que interessante. A evidência para a existência de algumas espécies de ancestrais de humanos tem sido questionado, já que existem grandes ausências no registro fóssil, e eles usam uma expressão em inglês large gaps, então não é algo pequenininho, é algo bem grande, e tudo isso torna esse trabalho muito difícil. Veja, não sei o que estou dizendo, é o pesquisador do artigo, que não se esqueça, sempre está na descrição do vídeo. E aí, quando eu li esse artigo, eu acabei me lembrando de Darwin. Porque Darwin, quando estava escrevendo o livro A Origem das Espécies, até mesmo quando ele fez o seu trabalho de pesquisa durante muitos anos, ele chegou a comentar a respeito dos fósseis, né? Porque quando Darwin afirmou essas prováveis linhas evolutivas, ou a árvore da vida, né? Como é também chamado aquele desenho famoso no diário dele, ele se apoiava em alguns registros fósseis, mas esse registro fóssil era muito falho. Olha só o que ele escreveu, que interessante. Por quê? Pois cada formação geológica e cada estrato não estão repletos desses elos intermediários. Esses elos intermediários seriam as formas de transição, né? Lembra que tudo acontece de uma forma lenta e gradual. Então, se é tudo gradual, deveria ser esperado encontrar os fósseis dessas formas transicionais entre os grupos, por exemplo, entre peixes e anfíbios. Cadê a forma intermediária que tem um pouquinho de anfíbio e um pouquinho de peixe? Ele continua aqui, ó. A geologia certamente não revela a existência de tal série orgânica delicadamente gradual. E esta, talvez, preste atenção, é a objeção mais óbvia da minha teoria. A explicação está, a meu ver, na extrema imperfeição dos registros geológicos. Veja, na época de Darwin as coisas já não estavam fáceis. Agora você pode perguntar, como está a situação hoje em dia? Melhorou? Não muito. Cada grupo de fósseis que são encontrados, eles fazem aparecer ainda mais questionamentos a respeito daquilo que não se sabe. E aí você pode perguntar em relação à evolução do homem, mas Maura, e aqueles fósseis de Homo neandertais, de todos os homos aí que foram encontrados? Eles são do quê? Eles são macacos? Eles são humanos? Bom, aí a gente tem algumas hipóteses que a gente precisa explorar.
Aqueles que são mais parecidos com os macacos, provavelmente são grupos e espécies de macacos que não existem mais hoje. Agora, aqueles como o Neandertal, que seria um primo do homem, e que tem aí muitos artigos dizendo que eles conseguiam se comunicar como pessoas, que eles tinham rituais como as pessoas, né? Para mim, se anda como um pato, se faz barulho de pato, só pode ser um pato. Então, nós que temos a cosmovisão criacionista, nós entendemos que todas essas formas aí dos chamados ancestrais do homem, na verdade, representam a diversidade de pessoas que compunham a espécie humana naquela época, e que hoje, por algum motivo, não existem mais. E sabe o que é mais interessante? Esses fósseis dos ancestrais, dos ditos ancestrais de humanos, né, de acordo com a teoria da evolução, eles são encontrados especialmente na África e na Eurásia. Se a gente for pegar lá os relatos do dilúvio, da Torre de Babel, provavelmente, né, a arca ela parou, ela se estacionou ali naquela região também. E a dispersão depois da Torre de Babel também teria acontecido a partir daquela localização. Então é natural que nós encontremos fósseis, né, dessas pessoas que viveram naquela região e que saíram de lá. Por isso que quando a gente para estudar e ver as evidências, a gente tem muito mais argumentos para poder basear a nossa fé do que muitas vezes evolucionistas. Isso mostra para a gente que quando a gente para ver a Bíblia, para estudar a Bíblia, ela pode nos dar luz e pode nos fazer criar hipóteses com base no conhecimento que está disponível. Tá vendo que legal? O que você acha desse assunto? Deixa aqui nos comentários.